Conseguimos! Consegui pelo menos tirar a música, né? Agora vamos lá. Bom, pessoal, então estamos começando aqui. Pessoal que está chegando aí no Instagram, sejam bem-vindos. Vão avisando todo mundo que a gente está aqui, que a gente vai bater um papo gostoso. E vamos lá, espera só um pouquinho. Então, estamos quase ali. Contando, tempo regressivo. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal do Instagram. Pessoal aqui do LinkedIn. Um grande prazer contar com vocês. Aqui para vocês conhecerem um pouquinho da Fátima Mota Treinamento, do que a gente faz. Muito bom, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez, né? Fazendo um trabalho importante, o que eu quero colocar para vocês, o objetivo disso, né? Em primeiro lugar, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que existe isso. Então, eu sou Fátima Mota, para quem não me conhece. A gente trabalha, né, nessa ampliação de consciência já há muitos anos, né? A FM Consultores está no mercado há mais de 33 anos, muito mais velha que todos vocês que devem estar assistindo, né? Mas eu acho que isso é legal, porque isso mostra a seriedade e a profundidade do trabalho. E o mais legal de contar isso para vocês é que tudo que nós fazemos, na realidade, nós fazemos com o objetivo de ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. Então, absolutamente todas as nossas ações são para isso. Então, seja o treinamento, seja a consultoria, e esta iniciativa aqui de conversar com pessoas notáveis, né, pessoas importantes, vem acontecendo antes da pandemia, né? Nós começamos a fazer o que a gente chamava de roda de diálogo de líderes e que foi ampliando, foi mudando, foi crescendo. E hoje a gente traz a cada 15 dias uma pessoa que pode trazer para nós a ampliação de consciência. Então, é para isso que a gente está aqui, né? E hoje eu tenho um imenso prazer, mas um imenso prazer de trazer para a nossa conversa, para a nossa sala, uma figura que eu amo de paixão. Oi, Sônia, tudo bem? Tá aí um bando de gente que eu vejo. Oi, não tô dando oi para vocês porque tá muita coisa por aqui. Mas é uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, uma pessoa que foi um grande encontro, né? Que é a Renata Leão. Então eu quero que a Renata se apresente, porque nem todo mundo que está aqui te conhece, Renata, e eu acho importantíssimo que a gente possa, né, conhecer você e saber quem você é. Então, quem é a Renata Leão? Antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Obrigada, Fátima, por esse convite. É muito legal estar aqui, fazer uma live, conversar com um especialista tão incrível quanto você. Acho que nesse vai e vem a gente vai ter um pouquinho de ruidinho de voz, mas coisas técnicas que a gente vai ajustando. Boa noite a todos, sou Renata Leão, diretora de criação executiva da David. É uma agência pequenininha, ágil, muito criativa e que me dá muito orgulho estar trabalhando hoje em dia. Eu trabalho com propaganda há 22 anos, na área especificamente de criação, que é uma área como, se você não sabe, uma área muito competitiva, é uma área que testa os seus limites mentais, emocionais, físicos, mas ao mesmo tempo eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. Já estudei teatro há muitos anos, sou formada em psicologia, faço locução de vez em quando para trabalhos também de publicidade. Um monte de coisa, eu estou aqui para aprender, todo dia aprendendo. Faço terapia,
Voto no PT. Ah, desculpa, a gente não devia ter falado isso, mas tudo bem. De novo, é uma brincadeira de estar aqui. Mas, bom, estou aqui para aprender. E a Fátima foi um canal de aprendizado muito importante. Foi um encontro, sim, eu acho que ela está correta em dizer. E eu acho que nesse lugar, à medida que você vai trabalhando, ficando na profissão, crescendo, evoluindo, chega uma hora que você olha para a esquerda e à direita e os seus colegas que estavam ali sentados o tempo todo com você começam a assumir, porque você vai subindo para lugares em espaços de liderança que geralmente são ocupados por menos pessoas. E é bem nessa hora que você olha para lá e para cá e não aparece ninguém. Ou não tem ninguém ali, ou a circunstância, e você fala, nossa, é realmente solitária, uma cadeira solitária. E nessas horas aparece a Fátima como uma pessoa que me trouxe segurança, ferramentas, todo o entendimento de como ocupar essa cadeira, de como ocupar esse lugar. Porque eu acho que existe o mito do criativo, o mito da pessoa que tem ideias. Eu acho que já tem o mito do psicólogo, que eu acho muito divertido brincar com isso, e que é onde eu estudei, e o mito do criativo. O que eu ia falar? Eu acho que é isso. Acho que eu me apresentei. Se tiver alguma dúvida, mandem suas perguntas e vai ser um prazer respondê-las. Eu tentei colocar só você na tela, mas acabei desaparecendo. Enfim, eu estou tentando Tá aqui, tudo bem. brincando com as coisas aqui. Então, nós vamos fazer ajustes. É isso aí. Eu vi aqui o pessoal dizendo, ela é maravilhosa, ela é o máximo, tal, não sei o quê, né? Então, e é mesmo, né? A Renata é uma pessoa muito, 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 muito especial mesmo. O processo que nós fizemos juntas foi um processo onde eu cresci muito. Aliás, o processo de coaching é assim, né? O processo de coaching, a gente vai crescendo as duas juntas, né? As duas pessoas que estão no processo. Então, foi muito bonito, foi realmente muito bonito. E não é fácil, porque precisa ter coragem para crescer. E eu vejo muitos líderes que têm essa coragem e crescem, e muitos líderes que não conseguem crescer. Eles simplesmente param, ficam barrados exatamente em aspectos pessoais que eles não conseguem, simplesmente não conseguem, né? Mas, Rê, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal o que é, você falou, bom, o que é, você já contou um pouquinho o que é ser criativa, né? Mas muita gente pode não saber, né? Porque, assim, a gente entende que na propaganda todo mundo tem que ser criativo. Mas, afinal de contas, o que é, sabe, uma diretora de criação? O que é ser criativa na propaganda? Conta pra gente. Eu acho que essa pergunta é maravilhosa porque é uma que eu fiquei tentando elaborar para contar para os meus pais o que eu fazia, né? Eu ia trabalhar todos os dias, mas o que você faz? Mas você aparece no comercial? Não, eu trabalho na parte que se escreve o comercial. Não, mas como é que você tem essas ideias? Eu falo, não é só ter ideia, né? Você responde ao briefing. Então, o que é esse trabalho? Esse é um trabalho, o que é ser diretora de criação ou diretor de criação dentro de uma agência de publicidade? É um trabalho bem específico. Geralmente, você chega nesse cargo depois de muitos anos de uma... Eu acho que é de um processo bem democrático de crescimento e evolução dentro da profissão. No meu caso, como redatora de formação, comecei como estagiária, redatora júnior, redatora plena, redatora sênior, até que eu virei diretora de criação e agora diretora de criação executiva. O que é dirigir uma criação? Uma diretora de criação, ela dirige uma criação, ela dirige projetos criativos, projetos que são... como você fala, clientes, pessoas do marketing de empresas contratam uma agência. Dentro da agência existem várias áreas, mídia, planejamento, criação, content. A gente tem na David Lab, né? Tem uma parte digital, de Tractanas, a gente tem todas essas áreas que trabalham integradas. Criação é uma delas. Então, o que eu faço? Os projetos chegam dos clientes, os objetivos de negócios. A gente tem... por exemplo, o Burger King, que é um grande cliente nosso. A gente precisa ativar o nosso drive-thru. Agora a gente precisa vender este produto. Vem Coca-Cola e fala, eu quero dar aquela agitada no projeto de recicláveis, né? Banco, sei lá, Fintech Neon chega para a gente, o banco digital, e fala, quero lançar com tudo, quero colocar produtos novos no mercado e fazer acontecer, fazer com que o mercado saiba que eu existo. Então, a gente senta nesses grupos e um diretor de criação, ele pega o material que o planejamento levanta, a estratégia que a mídia traz, a gente pensa em todo um processo estruturado de pensamento, não é sair criando maconha, é totalmente estruturado, organizado, é uma estrutura mesmo de negócios,
onde a gente se organiza para entender o mercado, entender o objetivo do cliente, entender qual é a comunicação que vai se destacar, pensar em insights que conectem com o consumidor, criar execuções criativas que possam, né, levar ideias, levar opções criativas dentro desse briefing e dentro de um prazo. Não é sair, quando vier uma ideia eu faço. Não, eu tenho prazo para criar, eu tenho prazo, eu tenho que ter um time, pessoas onde a gente vai se encontrando de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, de falar onde é que você está, evoluímos no pensamento. Então, é um projeto que, por acaso, é criativo e que um diretor de criação precisa ser um especialista em organizar time, criativos, como é que você lida com os criativos, com pessoas que têm sentimentos, emoções, que são criativas, organizar isso, dar esse objetivo, direcionar, liderar, animar, estimular, reconhecer, validar, né? Dirigir, falar, olha, vamos por aqui, vamos por ali, então você tem que dirigir. Não dirigir, é porque dirigir é uma palavra ampla, né? Você ajuda a coordenar os esforços em relação ao esforço criativo, se ele combina com os objetivos do cliente, ajuda a coordenar a estrutura relacionada às outras áreas, se esta ideia criativa combina com uma estratégia de planejamento em mídia que faz sentido para o cliente, que almeja os objetivos na ponta final. Você tem que atingir, manter essa equipe conectada, animada, até esse prazo, e muitas vezes você apresenta e aí o cliente ama, mas ele quer juntar as ideias, ele quer isso, ele quer aquilo, você tem que voltar. Então, tem uma brincadeira que a gente fala muito, que você fala, dá licença que eu tenho mais o que refazer. Porque é um pouco isso. O trabalho criativo, ele nunca chega pronto para o cliente. Ele é sempre um trabalho de vai e volta, e eu acho que a gente gosta muito quando tem o trabalho criativo, ele é um processo. Eu não chego com a coisa pronta. Eu dou, aí você me devolve com os seus pontos, eu te devolvo com os seus pontos e os meus pontos, aí você me devolve com os seus pontos e os meus pontos. Então, assim, é um trabalho coletivo, hoje em dia, o criativo. Isso não existe. O trabalho ele é coletivo, a criação é coletiva, a estratégia é coletiva, e os méritos, a alegria, o sucesso também. É coletivo. Olha que legal. Aí, Renata, o que eu estou entendendo é que, assim, para você ser uma diretora de criação, você precisa entender não só de todo o processo, mas das pessoas e como elas funcionam, porque para que os criativos que estão trabalhando com você possam dar o seu melhor, não é brincadeira, né? Porque não é com uma máquina que você coloca a fichinha e ela sai fazendo, né? Você coloca, sei lá, gasolina, energia, ela sai fazendo. A pessoa, ela precisa estar bem para conseguir ter ideias. E pelo que eu sei, um pouco que eu sei de vocês, né? Que aliás é legal, porque eu venho trabalhando bastante com criativos, né? Trabalham feito uns doidos, porque a gente pensa assim, né? O pessoal de propaganda, o pessoal que trabalha em agência, vá lá, né? Ninguém faz nada, o pessoal tem uma vida boa, né? Eu dou aula Esses na SPM, criativos. eu dou aula na SPM, né? Então a moçada que tá lá, às vezes, não, porque propaganda é tudo de bom, né? Eu falo, gente, não, pera um pouquinho, vocês sabem o que o povo trabalha lá dentro, né? E quando alguém da área vem falar comigo e fala, eu estou trabalhando muito, eu falo assim, bom, bem-vindo ao mundo, meu filho, sinto muito, né? Trabalhar numa agência é não ter sábado, é não ter domingo, isso é uma coisa bastante séria, porque chega uma hora que se o líder não tiver um pingo de consciência, estoura todo mundo, né? Porque vai exigindo, e vai estourando. Mas, uma coisa é ser diretora de criação, outra coisa é a mulher nesse ambiente. Eu queria que você contasse um pouco como é que você vê a questão da mulher, porque outra conversa interessante e é outro jeito que a gente tem, né, de pensar, que na propaganda a diversidade é muito bem aceita, a mulher é muito bem aceita, é um espaço onde as pessoas são livres, leves e soltas, né? E eu queria que você contasse assim, como é que é ser mulher numa agência? Né? É igual a ser mulher, por exemplo, num Burger King, por exemplo, ou não? Como é que é? Uma coisa, pelo amor de Deus, não ativa o drive-thru do Burger King, pelo amor de Deus, porque eu tenho um Burger King atrás de mim, né? Não, pelo amor de Deus. Não posso prometer nada, Fátima, não posso prometer nada. Não, mas eu achei interessante a sua pergunta. O que difere
a presença de mulheres na criação de uma agência em relação, por exemplo, a um espaço de moda, ou um espaço onde tem terapeutas, psicólogos. Como é que eu posso falar? Acho que uma coisa histórica do mercado, e não é, eu não, absolutamente sei que é fato, não houve um tratado onde os homens se juntaram e falaram vamos manter as mulheres fora da criação. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que as agências publicitárias, elas começaram como um business que estava ali para ajudar as empresas de marketing a comunicarem suas decisões. Agora a gente vai começar a lançar uma promoção porque a gente precisa dar um up nesse produto. Agora a gente tem a campanha de Natal, a gente quer se aproximar do nosso público. Eles chamam as agências e as agências vão lá e ajudam na comunicação desse material. Por acaso, essas conversas, como a propaganda já está há algum tempo, mais de 100 anos, eu diria, são no Brasil, mas em outros países, antigamente, quem estava com a mão no business eram os homens, porque o mundo era este lugar que dava esse espaço para eles. Neste espaço onde os homens estavam atuando de forma muito enfática e bem-sucedida até, aos poucos as mulheres foram entrando. Curiosamente, os detalhes específicos, não sei por que especificamente na criação, e eu acho que é um fenômeno global, não é só do Brasil, acabou virando um grupo de pessoas, é quase como um clube de pessoas que gostam da mesma coisa, têm muito em comum, porque convivem muito tempo juntos. E um cara puxou outro, que puxou outro, que puxou outro, e quando você vê, você tem um grupo de pessoas que se adoram, que convivem super bem, que se divertem, que viram a noite juntos, estão trabalhando. Então, pessoas que têm muita afinidade. Então, a propaganda começou nesse espaço, principalmente o criativo, onde você se expõe. Você tem que se expor. Não dá para você fazer em qualquer grupo de pessoas. Então, se você tem amigos, se você confia, é bom, é melhor você fazer um trabalho criativo onde você joga ideias e você se expõe nesse espaço seguro. E o que aconteceu foi que isso acabou se perpetuando de uma forma sem uma organização muito intencional. E aí, quando abriu uma vaga na criação, putz, tem um cara que eu conheço que é ótimo, que está no outro jeito. Então, você vai preenchendo as vagas da criação, como isso acabou, naturalmente, por uma questão de afinidade, facilidade de conexão, dos homens esticarem as mãos para os outros homens e, naturalmente, como é uma profissão muito interessante, você vai sempre ter alguém interessado em uma cadeira numa agência legal, como a David, que eu trabalhei, como a Finasca, que eu já trabalhei, a Almap, outras agências super legais. Era isso. E criação também é um espaço onde você precisa ficar muito tempo. A gente fala que é muito difícil ser criativo, é sofrido ser criativo. E para criar, você precisa se dedicar. Eu falo que não existe botar meio pezinho na piscina, existe botar meio pezinho na criação. Tem que estar 100% na criação para fazer um trabalho. Eu tenho um lifestyle hoje em dia, que eu sou uma mulher gay, casada com uma mulher gay, mas eu não tenho filhos. Então isso acaba me dando uma certa flexibilidade de horário, que eu vejo que muitas mulheres da minha idade, minhas amigas principalmente, que eu amo demais, que têm filhos, elas não têm essa disponibilidade. E eu vejo o sofrimento que isso causa. Isso que aconteceu. As mulheres criativas, extremamente criativas, vou dar um exemplo assim, da minha cabeça, de alguém que também faz propaganda, além de outras coisas, e é uma gênia na criação, a Anitta, aquela cantora. Ela é uma máquina de marketing, ela é uma gênia e muito criativa, uma pessoa muito criativa. Eu adoraria estar lá no meu time, porque eu acho que ela traz ideias incríveis. Então, é esse drive, essa força, ela cobra, ela exige coisas boas. O problema da criação é que você começava a ter uma exigência de dedicação muito alta à medida que você ia subindo em cargos. E quando uma mulher tinha filhos, que eu acho que é um caso, o mercado, pelo menos as agências, nunca pararam para pensar como acolher esta evolução da vida desta mulher profissional no momento que ela tem filhos. Porque, normalmente, numa circunstância um pouco mais, eu vou falar, manda machista, não é bem assim. Mas a gente acaba meio, o pai, geralmente é a mãe que leva ao médico, a mãe que leva para a escola e vê o que vai comer. Eu falo muito que o feminismo e a evolução, o feminismo que trouxe, que botou o pai no processo de criação dos filhos, que botou o pai como uma figura mais ativa, em termos de a questão do afeto, da presença, o feminismo trouxe isso.
Então, é uma É coisa muito verdade. legal, porque a gente está É. mudando a estrutura das famílias nesse sentido. O que acontece é que uma mulher que trabalha na criação e geralmente trabalha 10, 12 horas por dia, como os caras, numa situação normal, o cara liga e fala, amor, vou ficar até mais tarde. Tá bom, porque ele tem amor em casa. E até uma brincadeira que eu falo com a minha irmã, que trabalha bastante, minha irmã mais velha, ela, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho as crianças, tem meu marido, tem isso. Eu falei, Ana, sabe o que você precisa? De uma esposa. Ela falou, cara, é verdade. Eu preciso desse apoio, dessa estrutura que acolhe para que eu possa me dedicar um pouco mais à minha profissão. E eu acho que muitas mulheres que, principalmente aquelas que estiveram nesse momento de ter filhos, isso acaba, de certa forma, afetando, e eu não vou dizer para o bem, afeta essa percepção que as agências têm. Eu preciso de alguém que trabalha 12, 15 horas, que vira em noite, isso, aquilo. E uma mãe que tem filhos tem outras prioridades, vamos combinar, porque seres humanos são mais importantes que propaganda, com todo respeito. Então, assim, né? E seres humanos saudáveis, com esse pensamento saudável, com uma estrutura saudável em casa. Então, o que acontece, a gente viu, por exemplo, na pandemia agora, e, de novo, no mundo isso aconteceu. Com a pandemia e os pais trabalhando em casa, a maioria das mulheres pediu demissão para cuidar dos filhos, que os pais não iam parar. Não iam parar. Então, de novo, é uma estrutura social, pode ser endêmica, pode ser. Podemos mudar? Podemos, mas eu acho que é uma questão de acordo entre muitas pessoas. E na criação de agências de propaganda, como era um espaço ocupado por homens, era muito conveniente que esse cuidado com os filhos e com a casa fosse terceirizado. Mas hoje em dia eu vejo meu irmão sai do trabalho, vai buscar os filhos, leva para isso. Ele e a esposa estão sempre se dividindo, né? Nas tarefas com os filhos, porque hoje em dia é o que a gente precisa fazer para conseguir sobreviver e criar uma família com saúde. Dentro das agências de propaganda, é isso, elas não foram pensadas para serem lugares diversos, acolhedores. Era um lugar que seguia uma fórmula onde se focava em ideias, e se focava na convivência, e se focava na confiança. Coisas incríveis aconteciam nesse espaço, geravam muito dinheiro para as empresas e resultados de negócio. Então, assim, a coisa seguiu. Só que o mundo mudou, outras pessoas começaram a entrar nesse espaço, mulheres, pessoas pretas. E na hora que começou a entrar essa galera, né, pessoas LGBT, que ia mais, começou peraí, calma lá, mas vamos questionar. Então, por que é tão difícil? Porque é uma estrutura que a gente está tijolinho por tijolinho mudando. E sim, é matar um leão todo dia. Não eu, leão, mas matar um leão todo dia. Mas assim, é difícil para todo mundo. Vou falar que é mais difícil para homem e para mulher. É difícil para todo mundo, mas é uma profissão maravilhosa. Para quem investe nisso, acredita e sente que é uma missão. Que é uma Muito coisa que bom, você Rê. me ensinou. Eu acho que a única coisa que faz com que a gente levante da cama e vença todas as coisas que todos nós temos é quando a gente encara a profissão da gente mesmo como uma missão, né? E com certeza quem trabalha em agência é uma missão, assim como quem é psicólogo é uma missão, assim como quem é coach, faz parte mesmo dessas profissões que exigem muito da gente encarar como missão, assim como o médico, né? Enfim, eu acho que várias profissões. Mas isso que você colocou é algo fundamental, poder entender que a mulher, muitas vezes, por conta de ser mãe, acaba tendo algumas questões, sim. E isso não é só em agência, né? Isso vale para tudo. Por outro lado, hoje nós temos cada vez mais situações que possibilitam a mulher deixar o filho em escola, deixar com os pais, sei lá, fazer bilhões de alternativas, ter outras alternativas, e trabalharem, né? E poderem estar junto. Agora, isso acaba trazendo talvez uma reflexão da importância do equilíbrio, né? Da importância do equilíbrio, inclusive na própria agência, porque o que eu vejo é que até por conta da questão da competição, da questão da cobrança de fazer alguma coisa perfeita, etc., acaba se trabalhando até mais do que devia, né? Acaba se exigindo de si mesmo e dos outros mais do que é necessário, né? Então, eu acho que é o quanto que, às vezes, a gente vai além do necessário, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisaria ver e o quanto que a gente precisa estabelecer equilíbrio. Por quê? Não adianta a gente ter só homens, né? A gente precisa ter essa diversidade que acaba fazendo e acaba trazendo uma graça maior, né? Acaba trazendo uma sabedoria maior, ideias mais interessantes. Eu acho que isso é importante. Mas aí, Rê,
Eu não sei se está dando barulho, eu não sei se é o meu ou é o seu. Parece que tem... Não sei. É bem possível que tá. Eu tentei baixar o som aqui do meu, mas tá rolando um fiozinho de som saindo do seu. Por alguma Não, razão eu mas não consigo baixar Mas mais o não é, som. mas não é, não é, é como se tivesse um trânsito, não sei. Talvez aqui na minha casa passam os Pode ser. carros. Pode ser, Desculpa, pode ser. gente. Mas Desculpa. não, de forma nenhuma, é porque eu estou tentando entender aqui de onde vem. Eu acho que Tem um deve ser som um de som. moto subindo aqui, que é uma subida É, aqui na frente. eles adoram então, mas tudo bem, tem moto. Vamos lá. Mas eu queria, sabe o que, Rê? Eu queria colocar o seguinte para você. Eu converso com algumas líderes mulheres, e aqui acho que tem várias líderes aqui que estão assistindo essa nossa conversa, Entrou e uma que, agora, Lulu Cavalcante, entrou no Instagram uma é, agora. pois Super. é, Lulu, Minha Lulu, favorita de todas. Espero que ela esteja ouvindo ah, isso. que legal. Então, olha só, às vezes elas falam para mim o seguinte, que nas reuniões, para se posicionarem, é difícil, até porque a voz da mulher é diferente da voz do homem, né? Uhum, Para serem uhum, ouvidas é alguma coisa complicada. uhum. Uma mulher tem que ser muito mais competente do que o homem para que ela possa ser aceita, né? Possa isso eu vejo acontecer nas empresas de uma maneira em geral. As mulheres realmente precisam se posicionar de uma forma muito mais forte para serem ouvidas. Tem uma questão de cobrança, às vezes maior. Quando elas erram, elas são vistas, né, de uma forma pior do que os homens. Você vê isso acontecer também em agência de uma maneira geral ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que eu vejo sim, eu acho que tem uma cobrança. Quando a gente fala o estresse da minoria, né? Que normalmente é usado em outras circunstâncias, mas eu acho que nesse caso aqui, como mulheres na criação ainda são minoria, isso gera um estresse quando você parte do grupo ainda minoritário num espaço. É, porque você parece, sente em muitos momentos um intruso ali, né? E a sensação de intruso, eu acho que tem uma coisa muito interessante quando você fala, se o seu meio ambiente tá esquisito, tá estranho, tá pesado, isso afeta o psicológico. É estranho usar essa expressão, mas afeta o lado psicológico das pessoas. Você começa, que a gente fala, por que você afasta a pessoa louca? Porque essa pessoa louca vai enlouquecer todo mundo. Quando você também convive num espaço onde você é um agente que tem um pensamento muito díspare do resto do seu grupo, você pensa duas vezes antes de abrir a boca, você pensa duas vezes antes de... Porque você quer... Será que você quer ser o alvo? Será que você quer chamar tanta atenção? Muitas vezes é necessário. Mas eu adoro, eu volto sempre para um stickerzinho que eu recebi no WhatsApp que fala: Meu Deus, como é desgastante viver um momento histórico. Porque é isso, todo o progresso social, toda mudança, ele pede uma energia da gente que às vezes a gente não está preparada, vestir o chapéuzinho, tá a fim de. Mas quando você fala, se eu sinto que a mulher precisa se provar nesse espaço todos os dias. Todos os dias. E não só mulheres, eu acho que as pessoas pretas que também estão entrando no espaço criativo, elas também estão sofrendo um certo escrutínio, essa palavra, de você ficar olhando todos os lados dessa mesma moeda para ver se tem alguma falha, porque, né, você furou um teto ali, você foi um monte de gente e você foi o único que conseguiu chegar na borda ali, respirar e falar, qual é o teu lance, entendeu? Tem uma certa desconfiança. E eu acho que tem uma coisa das mulheres também que a gente se cobra naturalmente, porque a sociedade em si, desde pequenininha, menino faz isso, menina aquilo, e nosso trampo, normalmente, quando coloca a gente na caixinha do costurar, do cozinhar, do cuidar das crianças, é aquilo que não se tem valor de mercado, né? Então a gente fala, cara, então também quero fazer, sei lá, outras coisas, dirigir caminhão, eu quero pilotar avião, eu quero essas coisas. Você fala, né, ser cirurgiã, né, de cérebros. E aí a pessoa fala, mas espera aí, eu tô acostumada a ver uma pessoa que é bem diferente de você fisicamente, um outro gênero, uma outra coisa. Então, assim, eu acho que em todas as áreas aí no mundo está vivendo uma grande transformação de pensamento e né, de consciência coletiva de que as mulheres estão ocupando, precisam ocupar, ainda são cobradas mais do que o ideal,
mas as coisas estão mudando. É que eu não acho que estão mudando tão rápido como deveriam, mas estão mudando, sim. Eu sinto isso muito, Rê, né, também, todas, né, todas as mulheres que a gente conversa, e com certeza, eu acho que na medida que a gente conversa sobre isso vai ficando mais claro, né? Mas o que eu percebo, e você falou, acho que um ponto básico, que é a gente se cobra muito, muitas vezes a gente se sente uma impostora, né? Então tem uma coisa da mulher não saber a força dela, né? Eu acho que esse é um ponto básico, porque se eu conheço a minha força, eu vou e me posiciono, eu vou e reconheço o meu valor. O ponto é que muitas vezes a gente fica na dependência do olhar masculino, principalmente porque é o olhar do pai, né? E aí a gente pode entrar com tudo que a psicanálise traz, né? Que é esse olhar que a gente espera que fale para a gente: olha, você está indo bem, parabéns, olha, você é tão legal quanto o teu irmão, né? Então, não é? Mas tem isso É para verdade. todas, né? Porque a gente fica aguardando, esperando que alguém fale para a gente assim: olha, não é só, sabe, não é só teu irmão que é bom, né? Não é só meu irmão, mas eu também sou boa. Olha para mim, pelo amor de Deus, né? E a gente faz. E isso acaba se deslocando para o nosso chefe, para a nossa chefe, tanto faz, porque eu olho para o meu chefe e projeto nele essa necessidade que eu tenho de reconhecimento, né? E isso vai fazendo com que eu coloque no outro o reconhecimento da minha própria força. Rê, aí uma pergunta muito importante, acho que para todo mundo que está assistindo, para nós, assim, qual é a tua opinião sobre como é que a gente lida com tudo isso que você falou até agora, né? Com essa questão da mulher, da necessidade, porque o quê? E quando a mulher tem filho, e quando a mulher não tem, de repente, um marido tão compreensivo, como é que lida, né? Como é que você acha que é possível lidar nesse momento, que é um momento histórico, que a gente vem progredindo bastante, mas ainda nós sabemos que tem muito a progredir? Como é que você acha que a gente tem que lidar? O que você acha? Queria ter um sticker para essa resposta também. E brincar e falar, nossa, eu não sei lidar, não estou sabendo lidar. Não, eu acho que a gente tem sim que... Como lidar com isso? Eu acho que primeiro a gente tem que, voltando ao que você falou, ter compreensão absoluta das nossas capacidades, porque temos muitas, e eu acho que o olhar feminino qualificado, ele traz insights muito importantes. De novo, ele traz o progresso social, a conversa vai para frente quando você traz. Então, eu acho que mulheres na mesa, olhares diversos na mesa sempre trazem, sempre colocam a conversa um passinho para frente, num lugar um pouco mais interessante, mais inédito. Eu acho que o trabalho criativo, ele depende muito de ocupar os espaços inéditos. Então, eu acho que como lidar com criatividade, como lidar com otimismo, eu acho que vale também a gente esse letramento da postura da mulher no trabalho, o letramento da busca de uma coach, o letramento da leitura de livros que falam sobre estrutura organizacional, que fala sobre a mulher quando tem filhos e qual a melhor estratégia de convivência nesse espaço organizacional, uma vez que você tem filhos e você sabe que a sua vida vai mudar e, naturalmente, o seu trabalho, que é uma extensão de um talento e uma capacidade sua, também vai mudar. Como é que a gente consegue equilibrar essas paixões, família, filhos e trabalho, né? Tudo no mesmo, sem derrubar. Por que precisa haver esse prejuízo, né? Isso que me pega, porque eu falo, não deveria haver prejuízo para a mulher. Mas é uma coisa, eu lembro até hoje, eu acho que não cabe falar com a agência, mas eu lembro na mesma semana que uma mulher que estava numa área de direção, na agência que eu estava, acabou de ter filhos, e essa mesma semana um cara na mesma linha de trabalho que ela teve filho. Um mês depois ela foi demitida e ele foi promovido. A mesma coisa aconteceu com isso foi engraçado, muito triste. Quando aconteceu, eu fiquei quase como a ficha caiu. Quando aconteceu, eu não conectei as coisas, mas quando eu fui refletir depois, eu fiquei tão indignada e triste. E falei, mas por que o prejuízo é só dela? Né? E eu acho que é isso, quando fala de conversar sobre o feminismo, de puxar os homens para esse espaço feminista, faz com que eles acordem para todas as potencialidades que eles também têm nesse espaço feminino.
que não é odiar homens, é simplesmente a gente andar em pé de igualdade, onde eles nos ajudam e a gente ajuda. A gente tem ajudado bastante eles, estava na hora deles ajudarem a gente um pouquinho, né? Acho que não faria mal. E o que a gente diz é que não precisa tirar ninguém da mesa. A mesa está maior, tem mais cadeira, cabe todo mundo. Então, acho que é uma questão de como lidar com inteligência emocional, com otimismo, com certo cinismo, né? Porque eu acho que a gente tem que se esforçar sempre para desafiar o nosso meio ambiente, para evoluir junto com a gente, em vez de ficar reclamando, porque a gente tem direito de reclamar também. Mas eu acho que, no caso, a atitude assertiva, propositiva, o letramento traz a reflexão que traz. Vamos conversar? Chefe, vamos falar sobre essa questão do meu salário? Vamos falar sobre esse cara que entrou junto comigo, ele foi promovido ou não? Vamos falar sobre as oportunidades que não estão chegando para mim? E se não estão chegando, por que não estão chegando? O que eu preciso fazer? Então, acho que tem uma questão também sobre falar de salário, que é impressionante quando eu contrato criativas. E desculpa, eu estou dando volta aqui, mas acho que eu estou tentando amarrar. Eu falo com muitas criativas e às vezes, assim, na hora de falar de grana, eu falo, amiga, vou fazer um coaching com você agora de graça. Dinheiro é uma coisa à parte, porque as mulheres não são ensinadas a falar de grana. Não, eu vou com que, né? E, na verdade, essa troca, essa remuneração pelo seu esforço, ele é um assunto muito importante. E eu vejo num lugar que eu estou muito interessante ver um cara e uma mulher negociando o salário quando eles entram na agência, o mesmo cargo. A conversa com a mulher, cara, é muito mais rápida do que a com o homem. E às vezes eu fico com uma vontade de falar, tipo, para as mulheres, briga mais, pede mais, entendeu? Insiste mais. E é um saco, eu nesse lugar de contratar a pessoa, é um saco ter que ficar negociando, indo lá para regar e voltando e fazendo contas, indo para o meu Excel, para tentar acolher. Mas eu acho que a pessoa, ela sabe o valor dela, ela tá séria. Ela fala assim, eu valho isso, eu sei da minha entrega, do meu valor, eu exijo tanto, e é isso, então é isso que eu cobro. Tô aqui para ajudar, se você quiser, estamos aí. Empresa, se você quiser. Então, eu acho que tem um pouco por aí. Como lidar, eu acho que o autoconhecimento e essa segurança de que a sua capacidade é a mesma, é a capacidade humana, é a capacidade do seu interesse de estar ali, a sua vontade de ser uma boa profissional. Isso independe de gênero. Não é gênero que define, é você. Muito bom, Rê. O que você está falando, né? Essa questão de autoconhecimento, para mim, eu acho que é a base de tudo, né? A partir do momento que você conhece, a partir do momento que você conhece as suas competências, a partir do momento que você sabe o que você quer, fica muito mais fácil você entender que essa diferença entre homem e mulher, ela está muito mais na cabeça das pessoas do que nas entregas que elas fazem, né? Então, a partir do momento que a mulher ou o homem, porque também tem muito homem com muita dificuldade de reconhecer as próprias competências, mas a partir do momento que você tem um autoconhecimento, você pode brigar por as coisas de uma maneira muito mais efetiva e contribuir muito mais. Eu acho que esse é o aspecto, né? E contribuir para si mesmo, contribuir para esse equilíbrio e poder, e eu acho que é o que nós queremos, ter uma vida um pouco mais, sabe, gostosa de se viver. Porque senão a vida vira um peso. E na medida que a vida vira um peso, onde você falou, eu tenho que prejudicar alguma coisa, eu vejo muitas mulheres que prejudicaram a carreira e depois acabam estraçalhando o casamento porque cobram do casamento aquilo que fizeram com a carreira, e mulheres que não tiveram uma relação boa com os filhos e aí cobram também a carreira, porque afinal de contas não viu o filho crescer, isso, aquilo, outro. Então, como fazer para lidar com isso de uma maneira diferente, né? Eu acho que esse é o ponto. O Agner tem uma pergunta aqui, né? Será que perguntamos aos candidatos homens se eles têm filhos e com quem vão ficar na intensidade que perguntamos às mulheres? Com certeza, né, Agner? Acho que é uma pergunta super importante que a gente não faz mesmo, né? Porque a partir do momento que você vê que o homem é casado, inclusive você fala, ufa, que bom, é casado, vai deixar com a mulher, né? Você já tem esse pensamento. E se você vê que a mulher é casada e ela tem filhos, a primeira coisa que você pergunta, que não deveria nem perguntar, porque isso pode ser considerado um assédio, né?
é com quem que ela deixa os filhos, como se isso fosse uma questão de vida ou morte. É isso mesmo. Então, tem ainda muito essas questões mesmo, né? Bom, Concordo. Rê, eu acho que eu já abusei de você um monte, né? Eu não sei se tem mais alguém que fez pergunta, eu fui passando por aqui, eu não consegui ver todo o povo que fez pergunta, mas eu acho que Eu eu acho assim, acho se a gente não responder aqui, vai ser um prazer é eu contactar depois e tirar alguma dúvida. Isso, nossa, isso. A gente minha vida é conversa, vai isso. conversando depois. E depois a gente pode continuar, né? Essa conversa com outras lives, enfim, se vocês quiserem, vão falando para a gente, né? Mas, Rê, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? O que você gostaria de dizer para fechar esse nosso bate-papo? E se alguém ainda tiver alguma pergunta, podem fazer, senão a gente já vai fechando. E aí eu gostaria que a Rê deixasse uma mensagem final. Uau, que responsa, mas eu adorei. Eu acho que eu vou deixar como mensagem final algo que a gente trabalhou. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz um processo de trabalho com a Fátima, muito direcionado a ocupar essa cadeira que eu sento agora, uma cadeira executiva, que eu não tinha experiência anterior, eu tinha experiência criativa, mas não executiva, e fazer, né, conciliar esses dois papéis. Eu acho que a primeira coisa, e mais importante que eu digo para as mulheres, ou para qualquer profissional que busca ser bem-sucedido no espaço que ocupa, é pratique o autoconhecimento. Se respeite, se escute e se conheça. Dá trabalho, é dever de casa puxadinho. Mas, ao mesmo tempo, isso vai te trazer uma evolução profissional e pessoal que eu, Renata, não vou conseguir explicar agora. É uma coisa que você tem que fazer para entender. E falar, Rê, não é que você tinha razão? Não é que você bem que falou, eu fui lá, fiz terapia, ou tomei meu remedinho, ou fiz o meu coaching, ou, né, trabalhei nessas questões. Então, se o autoconhecimento, você sentando numa cadeira, porque à medida que, né, qual é o caminho da pessoa bem-sucedida? Ela ir evoluindo dentro da carreira, do espaço que ela está, e naturalmente isso ir se afunilando. Você no começo começar uma equipe de 10, aí você vai para 4, e depois você está em 2, quando você vê você está em um CCO, um CEO, um CTO. Cara, se você não se conhece muito bem, eu vi uma vez uma frase que me disse que era alguma coisa sobre treinadores de times muito bem-sucedidos, e que era a frase que esse treinador falou assim, por que o cume, né? Por que o ar do cume de uma montanha é muito alto e rarefeito? Porque aquele topo ali não é feito para ser ocupado muito tempo. Não é para você ficar lá muito tempo. Aí eu falo, pera um pouco. Por que a gente não pode questionar isso, né? Por que a gente não pode ocupar por muito tempo esse espaço lá em cima? Então, à medida que todo mundo que está ouvindo, vendo isso aqui, eu torço muito para o sucesso das suas carreiras, com o tempo, você vai se ver mais sozinho nesse espaço. O quão melhor você... Né? Simone Biles estava sozinha lá quando ela botou a mão na consciência e falou assim, eu não estou concentrada o suficiente para pular ali, porque se um erro eu posso ficar paralítica. Eu não sei se eu quero correr esse risco, porque eu não estou com a concentração que eu sei que eu deveria ter. Então, esse autoconhecimento te traz o entendimento dos seus limites. E eu acho que a partir dos seus limites você pode fazer toda uma construção maior das suas capacidades, você não fere os seus limites, você não tem prejuízo. Se conhecer bem é o melhor presente que você dá para si mesmo, para os seus filhos, para os seus chefes, para os seus, né, para a sua equipe, para os seus pares, para os seus clientes. Você sempre ter a tranquilidade de quando você falar alguma coisa, você vai ter paz, você vai ter seriedade, você vai ter fluência, você vai ter, eles chamam de gestalt, né? Quando tudo se junta, vira uma coisa unificada. E quando a coisa unificada, ela vem com firmeza, né? Então, o autoconhecimento traz a firmeza, você ocupa a sua cadeirinha, a sua cadeirona, com segurança, com tranquilidade, porque uma coisa que a pessoa bem-sucedida vai enfrentar é dificuldades, situações jamais vistas antes, o inédito. Então, tenha criatividade, se conheça muito bem, porque isso que vai tirar de muita situação complicada mais para frente, se tudo der certo. Então,
Eu acho que é isso. E eu tô aqui, gente. Quiser trocar uma ideia, eu sou formada em psicologia, por isso que a Fátima, a gente super se entendeu. Mas eu tenho a especialidade em criação também. Então, acho que a gente junta as duas coisas. A Fátima, a gente fez um trabalho muito específico nesse olhar para dentro. Nesse olhar do com o que eu estou me comparando, né? Né? Por que eu estou me comparando? Qual é a métrica dessa comparação? Por que estes itens? Então, assim, questione tudo. Olhe para si com curiosidade, com afeto. Entenda que dificuldade é para todo mundo, faz parte, não existe emprego perfeito, mas existe a sua forma perfeita de ser nesse espaço imperfeito. E o legal é você não se contagiar por ele. Fazer uma entrega feliz no final do dia, beijar seus filhos, né? O amorzinho da tua vida, brincar com seu cachorro, seu gato, tá num AP que você consegue fazer, né? Tentar viver uma vida plena, sem comprometer nada, por causa do trabalho. Então, essa é a Muito bom, dica. mas ó, gente, vocês veem, né? Na paixão, né? Poder resumir tudo isso desse jeito, né? Só a Renata mesmo. Mas, Rê, acho que você falou coisas importantíssimas, né, agora pra gente. Quando a gente se conhece, é a tal história, né? Simples assim. Se você tem um celular e você conhece o celular, você usa o celular na sua potencialidade máxima. Se você tem um celular e você não sabe, você só vai usar para telefonar e para usar o WhatsApp e acabou, né? Então, isso é muito importante, a gente saber a importância da gente se conhecer. E, claro, eu estava conversando com uma pessoa hoje que me dizia o seguinte, não, mas eu faço terapia para mim mesmo, né? Eu me autoajudo. Olha, tudo bem, eu até acho que a gente consegue, mas todas as linhas que eu conheço falam o seguinte, que a gente não sobe sozinho, a gente não se desenvolve sozinho. A gente só se desenvolve quando alguém dá a mão para a gente. E a gente só se desenvolve quando também a gente dá a mão para outra pessoa. Então, nesse processo de você pegar a mão de alguém e dar a sua mão para alguém, é exatamente o momento de crescimento, é o momento de desenvolvimento. E isso vale para todas as áreas da vida, para todas as áreas da vida. Então, quando a gente quer crescer sozinho, a gente tem um limite muito pequeno de crescimento. É muito pouco que a gente consegue crescer. Agora, quando a gente consegue fazer movimentos onde você tem um terapeuta, um coach, tem várias possibilidades, né? Mas primeiro precisa entender a importância, segundo precisa querer, e esse ponto, né? Eu sei quais são os meus limites, eu sei de onde vêm os meus comportamentos, por que eu sou uma pessoa exigente demais, ou por que eu me cobro demais, por que eu me acho perfeita e por que eu não sou tão perfeita. E daí vai, pessoal, sabe? Tem bilhões de coisas que a gente vê. Bom, eu trabalho com isso há 30 e tantos anos, eu faço terapia até hoje, né? E vou continuar fazendo para o resto da vida. Eu também. Né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Coach é fundamental porque ele dá uma aceleração, a mentoria, eu acho que é muito importante, porque acelera, como a Renata falou, né? Eu trabalho muito com Enneagrama, inclusive estou deixando passar aí para vocês verem, vai ter um programa de desenvolvimento de liderança que são 4 módulos, e é um programa muito interessante, porque vai falar desde o aspecto da liderança, depois do time, nós vamos ter um Desculpa, o som módulo na moto só... aqui, desculpa. Tudo bem. Um módulo só de autoconhecimento e um outro módulo de líder coach. Então, para quem quer conhecer, para quem quiser se desenvolver, esse trabalho é um trabalho bastante interessante, fora todo o trabalho de mentoria que é feito. Mas, assim, não esqueçam o que a Renata trouxe da questão do autoconhecimento. Até porque, acho que é outro ponto importante, né, que a Renata trouxe, que é a questão do crescimento mesmo, verticalizado que existe, e você vai ficando cada vez mais sozinho, né? Hoje eu estava atendendo um executivo que é um alto executivo, foi CEO de várias empresas, e de repente chega uma hora que sai dessa empresa e aí sobra o quê da pessoa se a pessoa sempre só olhou o sobrenome da empresa? E ainda tem muitos casos assim. Você chega numa determinada idade, num determinado momento, onde tudo aquilo que você tinha, que era sei lá, né, todas as vantagens, todos os benefícios, são do cargo, não são seus.
sabe? E se a gente não tiver um autoconhecimento, se a gente não souber quais são as nossas potencialidades, a gente se perde, porque fala, bom, o que sobrou? Agora faço o que da minha vida? Afinal de contas, sou o quê? Quem eu sou, né? Então, isso acontece tanto no início da carreira, no meio da carreira e até quando a gente vai fazer uma transição de carreira. E só para fechar um pouquinho também, como é bárbaro a gente ver uma pessoa que estudou psicologia e de repente não seguiu a psicologia, foi fazer outra coisa. Assim como alguém que estudou marketing, por exemplo, e hoje pode estar trabalhando em outras áreas. Cada vez mais a gente observa que quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode ser nas nossas carreiras. E a carreira não é única, tá? A carreira ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então, eu acho que tudo isso é muito importante para nós, para ampliação de consciência. Rê, eu te agradeço imensamente, tá? Do fundo do meu coração, um sonho estar aqui com você, né? Um sonho mesmo estar aqui com você. Que bom Espero que as também. pessoas que tenham visto tenham gostado. Se gostaram, curta, né? Toca o sininho, sei lá, todas aquelas coisas que o pessoal fala, né? Não sei o quê. Porque isso é importante para a gente, né? Porque é um trabalho que a gente faz, então é importante que vocês toquem sininho, curta a página, etc. Esse material vai estar no YouTube, está aqui no Instagram, né? No LinkedIn e também vai subir para o Spotify. Então, logo está no Spotify e vocês vão poder ouvir enquanto dirigem, etc. E se gostaram, né? Realmente mande para as pessoas, porque hoje a gente compartilha tanta coisa que não é boa. Vamos compartilhar coisas boas, né? Que está na hora da gente compartilhar, sabe, ideias interessantes e não as coisas que vão deixando a gente ficar triste. Porque, afinal de Chega de contas, fake news, né? Vamos para coisa legal. chega, né? Vamos fazer coisa legal, tá bom? Rê, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que assistiram e estejam com a gente daqui a 15 dias. A gente volta de novo com uma live aí. Provavelmente eu vou ficar sozinha. Aí a outra a gente faz com outras pessoas e vamos seguindo, tá bom? Gente, beijo. Até mais. Obrigada, Tchau. galera. Tchau, tchau, valeu. Tchau. Tchau, pessoal aqui.